Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues e vamos dar sequência aos 50 passos mais importantes do ecocardiograma de excelência. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação da válvula mitral a partir da técnica unidimensional. Nós sabemos da grande importância que a válvula mitral tem na identificação de marcadores, seja de uma válvula mitral que abre mal, seja de uma válvula mitral que apresenta algum problema infeccioso, por exemplo, a endocardite infecciosa. Então é necessário que a gente aprenda um pouco mais sobre aspectos específicos da avaliação da válvula mitral utilizando a técnica unidimensional. Vejam que existem algumas ferramentas que podem ser avaliadas na identificação da movimentação diastólica da válvula mitral. Vejam, nós temos a chamada velocidade EF, temos a velocidade DE, temos a excursão CE, temos a distância E-septo e temos a velocidade AC. Nós vamos agora falar devagarzinho sobre cada uma dessas velocidades e também dessa excursão CE e da distância E-septo. Mas vejam aqui, a onda E é a primeira movimentação da válvula mitral no início da diástole, a onda A é a segunda movimentação da válvula mitral na diástole, o ponto C é o ponto que marca o fechamento da válvula mitral e o ponto D é o momento que marca a abertura da válvula mitral. Conhecendo esses pontos importantes, nós vamos entender com facilidade a velocidade EF, a velocidade DE, a excursão CE, a distância E-septo e a velocidade AC. Vejam, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a velocidade EF. Vejam, a velocidade EF ela está relacionada com o início da fase diastólica. Essa velocidade EF ela deve ser utilizada em pacientes portadores de doença hipertensiva. Alguns pacientes com doença coronária podem apresentar um alentecimento dessa rampa. Então, a rampa EF ela está relacionada com a fase diastólica do ciclo cardíaco. Lembrando que, comumente, a gente deve medir essa rampa EF com a medida centímetros por segundo, para que a gente possa criar uma nômina parecida no mundo inteiro. Aí você pode medir em metros por segundo, pode medir em milímetros por segundo, mas a gente vai utilizar sempre a medida centímetros por segundo para ficar uma coisa mais corriqueira. Outra coisa importante, essa velocidade EF, ela pode variar entre 7 e 15 centímetros por segundo, ok? Essa é a variação. Normalmente a gente utiliza acima de 7 centímetros por segundo. Lembrando que quando essa rampa EF está abaixo de 7 centímetros por segundo, nós precisamos pensar em atrasos do relaxamento ventricular, na própria doença hipertensiva, mas lembrando que pacientes portadores de estenose mitral podem apresentar valores abaixo de 3 centímetros por segundo. Uma estenose mitral grave pode chegar a fazer 1 centímetro por segundo de velocidade EF. Então vejam a importância que a rampa EF tem, principalmente durante a avaliação da diástole inicial, assim como na identificação de processos de dificuldade de abertura da válvula mitral, a conhecida estenose mitral. Vamos agora entender um pouquinho sobre a velocidade DE. Observem aqui, nós temos o ponto D e o ponto E. Vejam que a rampa DE é a rampa que identifica a velocidade de abertura da válvula mitral. Então vejam como ela é uma rampa que identifica a abertura da válvula mitral, ela vai ser muito importante nos pacientes com dificuldade de abrir, ou seja, os pacientes com estenose valvar mitral. Então vejam, também novamente falando, ela é uma rampa relacionada com a fase inicial da diástole,
ela também está relacionada com a abertura da válvula mitral, automaticamente direcionado a isso, porque lembrem que o ponto D é o ponto onde a válvula mitral se abre. Então, essa velocidade DE está relacionada com a velocidade de abertura da válvula mitral. O normal dessa velocidade DE é entre 15 e 41 centímetros por segundo. É importante lembrar que quando essa rampa DE é muito lenta, ou seja, com valores abaixo de 15 centímetros por segundo, nós temos que pensar numa válvula mitral com dificuldade na sua abertura. Mas vejam, a partir do momento que nós encontramos uma velocidade DE alta, geralmente acima de 60 centímetros por segundo, nós temos que pensar em situações onde está passando mais sangue do que comumente através dessa válvula. E aí nós precisamos pensar na conhecida insuficiência mitral. Então lembra, nós sabemos que a regurgitação mitral é um evento sistólico. Durante a sístole, ela joga sangue para dentro do ato esquerdo. Quando a diástole acontecer, vai passar o volume diastólico normal acrescido daquele que voltou na regurgitação mitral. Por isso que a regurgitação mitral acelera a rampa DE. Outra coisa importante é lembrar valores baixos, dificuldade de abrir. Valores altos, pensar no volume diastólico aumentado e aí nunca esquecer da insuficiência mitral, ok? O próximo passo é estudar a velocidade AC. Vejam aqui, a velocidade AC é a velocidade que identifica o fechamento da válvula mitral. E vejam, nós sabemos que o fechamento da válvula mitral também será importante no contexto da estenose valvar mitral. Nós sabemos que uma válvula mitral estenótica, essa válvula mitral fecha mais rápido, porque existe fusão das comissuras. Então, quando eu tenho uma velocidade AC muito alta, eu preciso pensar na fusão comissural e aí pensar na estenose mitral. Então, vejam, a rampa AC ela está relacionada com o final da diástole. É o momento que a válvula mitral se fecha. Da mesma maneira, tem que lembrar o ponto de corte. Normalmente, a válvula mitral se fecha com uma velocidade AC abaixo de 25 centímetros por segundo. Porém, quando nós encontramos uma velocidade AC acima de 35 centímetros por segundo, essa velocidade se mostrou patognomônica de comprometimento reumático, ou seja, estenose mitral de etiologia reumática. O próximo passo agora é avaliar a chamada distância E-septo. Nós sabemos que a válvula mitral ela se abre e quando ela se abre, ela quase tocar no septo interventricular. Então é para essa região que nós vamos estar observando. Reparem que existe a onda E e o septo interventricular. Nós vamos fazer essa medida da distância septo. Lembrando que essa distância septo ela varia entre 0,4 e 0,7 centímetros. Lembrando que essa distância septo ela vai nos sinalizar se existe ou não um aumento da cavidade ventricular esquerda. Porque vamos imaginar, o ventrículo esquerdo, quando ele aumenta de tamanho, o septo interventricular se afasta da válvula mitral, porque a válvula mitral não muda de tamanho. Então, quando a distância septo aumenta, nós temos que pensar no aumento da cavidade ventricular esquerda. Mas não podemos automaticamente pensar em disfunção sistólica. Nós sabemos que existem patologias onde o ventrículo esquerdo aumenta com a função preservada. Por exemplo, um paciente com comunicação interventricular, um paciente com insuficiência aórtica, um paciente com insuficiência mitral. Então, a identificação de um aumento da distância septo apenas sinaliza um aumento do ventrículo esquerdo. Porém, quando essa distância E-septo ultrapassa 2 centímetros, nós podemos afirmar que esse ventrículo agora já se apresenta aumentado, mas também apresenta disfunção sistólica. Ou seja, nós sabemos que uma distância E-septo acima de 2 centímetros geralmente está relacionada com uma fração de ejeção menor do que 35%.
E lembrando que uma distância septo acima de 2 centímetros associado com o ponto B, isso significa um aumento importante da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Mas nós temos que estar atento a duas situações. Nós não podemos utilizar essa distância septo nem na HVE concêntrica, nem na estenose mitral. Por quê? Na HVE concêntrica, o septo engrossa. Então, matematicamente, a nossa distância septo fica menor. Da mesma maneira, quando eu utilizo a distância septo na estenose mitral, ela também é falseada, porque a válvula mitral tem uma dificuldade de abrir, então essa distância septo fica grande e o ventrículo esquerdo é totalmente normal. E para finalizar a nossa avaliação da válvula mitral, nós vamos avaliar agora a excursão CE. Observem que a excursão CE ela vai do momento que a válvula mitral se fechou até a excursão máxima do momento inicial da diástole. Essa excursão CE geralmente deve ter valores acima de 1,8 centímetros. E observem, ela evidencia a movimentação da válvula desde o início da sístole até a fase inicial da diástole. E nós podemos utilizar essa excursão CE numa avaliação inicial. De quê? Da movimentação da válvula. Vejam, um paciente com uma válvula mitral estenótica, com certeza essa excursão CE vai ser uma excursão menor. Então, nós podemos utilizar essa excursão CE para inferir uma movimentação patológica desse folheto e aí pode nos ajudar também na avaliação do score de Bloch. Lembrando que o score de Bloch, o score de Wilkins, analisa calcificação valvar, analisa movimentação valvar, espessamento valvar e o espessamento subvalvar. Na avaliação da movimentação valvar, eu também posso utilizar isso agregado aos fatores comumente utilizados. E lembrando que nos pacientes com a frequência cardíaca muito alta, como agora eu tenho uma aproximação, uma diminuição desse espaço entre E e A, ou seja, podendo até haver uma fusão das ondas E e A, também o meu segmento CD encurta. Então, isso pode gerar avaliação de excursão CE de maneira incorreta. Então, dessa maneira, nós revisamos todos os pontos que são importantes na avaliação da válvula mitral, utilizando o modo unidimensional. Então, amanhã a gente volta novamente com a etapa 4 do exame de ecocardiograma. Um grande abraço a todos.